Olá, estamos iniciando o Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos conversar com a infectologista da Prefeitura de Santa Maria, Paula Martinez, que vai falar um pouco sobre esse surto de toxoplasmose que vem ocorrendo em Santa Maria há mais de um mês. Tudo bom, Paula? Tudo bem. É um prazer, muito obrigado, por ter aceitado o nosso convite e ter vindo ao estúdio da TV Câmara, falar de um tema tão importante para os santamarienses. Muito obrigada eu pelo convite. Tá bem na moda agora, né? Mas a gente está sempre disponível para esclarecer qualquer dúvida e esclarecer sobre o assunto de qualquer forma. É uma moda que a gente não está querendo muito estar nela, né? Mas como Mas eu sempre importante. digo, se não foi prevenível, vamos remediar, Claro, né? Então, claro. estamos aí na luta. Uma pergunta assim, sexta-feira foi divulgado, né, o resultado lá do laboratório de Londrina, né, dizendo que não seria das amostras da água da Corsã. Já dá para adiantar alguma coisa para o nosso telespectador? Tipo assim, não tem nada definido ainda, mas da onde pode ser a origem desse surto de toxoplasmose? Então, para nós infectologistas, funciona assim. As amostras de água que foram para a UEL são pontuais, certo? Não nos dão uma certeza, mas nos trazem uma certa tranquilidade. Não nos dão certeza que não é da água, que não, né, definitivamente não, isso não acontece. Como eu sempre exemplifico, quando tu lança um grão de areia, de arroz numa jarra de água e tu pega dessa jarra 5 amostras, não necessariamente tu vai conseguir captar esse grão de arroz nessas 5 amostras. E, infelizmente, ele está na água, entende? Uhum. Então, a gente não pode retirar nesse momento ainda as recomendações que a gente tem feito até agora de cuidados com a água. A Corsã tem esse papel, é o papel dela de trazer esses resultados, de expor esses resultados, mas infelizmente não é a forma como a gente exclui essa possibilidade. Uhum. Nós falamos aqui nos bastidores, né, dos poços artesianos, né? É uma outra possibilidade, né, que, por exemplo, um poço artesiano pode ter contaminado algum alimento e pode ser também a origem aí num poço artesiano, né? Isso, como a gente já sabe, né, via vigilância, que são cerca de 7 mil poços artesianos em Santa Maria. Então, e praticamente menos de 10% deles têm uma análise de água realizada oficialmente. Então, fica difícil de dizer, né, que não é da água, a água é da Corsã. Na Corsã, a gente sabe que esse problema não está sendo bem relatado, bem documentado, e parece que na Corsã não tem esse parasita nos tanques, nos reservatórios, como eles coletaram. Mas, como eu disse e digo sempre, da Corsã, do reservatório até a casa das pessoas, muitas coisas aconteceram, muitas interferências no isolamento do sistema, obras, enfim. E esses relatórios que nós, infectologistas, estamos esperando, essa análise dessa intervenção precisa ser feita, precisa ser falada. A coleta desses poços que eu falei, a vigilância está fazendo também, na medida do possível, né? São muitos. Distribuidores de hortifrutigranjeiros também estão sendo avaliados e coletadas amostras. Estamos correndo atrás, ainda não dá para falar e definir, não é da água, isso não pode acontecer nesse momento ainda. Eu não sei se tu poderia informar para a gente, assim, desse número X de poços artesianos que Santa Maria tem, né, que são, se tu relatasse aí, mais de 7 mil poços artesianos. Parece que 10% desses poços foram analisados. 100% dessas análises não deu positivo para toxoplasmose? Tem esses números? Não tem. Quem divulga isso é o Estado via coletas da vigilância, mas eu não tenho esse dado. Que isso seria importante também para ir descartando também ou eu não acho essa que possibilidade. No final, um relatório vai ter que ser feito a respeito Claro. disso, mas definição ainda em relação aos poços não temos. Uhum. Quais os números atualizados hoje, por exemplo, assim, não sei se a senhora poderia dizer assim,
cada dia parece que vem aumentando, né? Quantos mas suspeitos, gestantes, pessoas já confirmadas? são 680 suspeitos, né? São 80 gestantes confirmadas em tratamento. Então, o número cada vez aumenta mais. O boletim confirma novos casos. Exatamente os casos confirmados eu teria que dar uma coladinha, mas eu não... cada boletim, o LACEN, ele está lançando 2 boletins por semana e eles estão aumentando a cada boletim. O surto permanece. Há poucos dias, né, houve uma reunião, e a senhora relatava para a gente, né, que aqui em off, antes de começar a entrevista, que participou dessa reunião com produtores de hortifruti granjeiros, que foi meio assim uma reunião capitaneada pela prefeitura para dar instruções assim na produção de alimentos, de hortifrutis. Queria que a senhora explicasse um pouco mais assim qual foi o intuito, qual foram essas orientações. Foi uma reunião, um esclarecimento, um alinhamento de ideias entre a Secretaria do Desenvolvimento Rural, Secretaria de Saúde, capitaneada pelo prefeito, ele estava lá na reunião, onde foi nos pedido, e a UFSM, com a veterinária em peso, estava lá também, onde foi pedido para técnicos, no caso eu falando um pouco, esclarecendo para produtores as consequências da toxoplasmose nos grupos de risco em especial. A doutora Fernanda, veterinária, que é a doutora em parasitologia lá da UFSM, esclarecendo sobre o toxoplasma, condições de propagação do toxoplasma, como fazer, como não fazer em relação a alimentos especificamente, o ciclo, né, do parasita. Na sequência, a gente teve a vigilância sanitária esclarecendo atividades que eles têm se movimentado de forma completamente diferente nesse momento, aumentando a vigilância em relação a alimentos, procedência de alimentos, selo de qualidade, e esclarecendo para os produtores que nesse momento, mais do que nunca, isso é fundamental, assim. Que coisas que vêm sendo faladas para eles a longo prazo, que hoje, como eles falaram lá, não adianta reclamar. Se a vigilância bater e o produtor, por exemplo, está vendendo leite em garrafa PET, isso tem consequências, né? Nem só falando nas consequências de saúde pública, mas vai ter consequências para esse produtor, vai ser, como se diz, apreendido esse material e o produtor que se atrever a romper as regras vai ter consequências, né? Porque está implicando diretamente na saúde da população. Uhum. Se fala muito agora, né, com toda essa questão, né, tem se falado muito nos hortifrutis granjeiros, nos pequenos produtores, né, que de repente foi o foco dessa atividade, mas a indústria, né, como é que é feita a fiscalização da indústria? A gente, no último período, tem visto, e não queremos aqui demonizar, né, nem um setor nem outro, não é essa a intenção, mas a gente tem visto que a grande indústria também é falha, muitas vezes na sua fiscalização, na questão da higiene. Como é que está sendo essa fiscalização também na grande indústria? Segundo o secretário, né, o Rodrigo Mena Barreto, que é do Desenvolvimento Rural, todas as instâncias estão sendo acionadas de forma legal, assim, diante de uma situação de problema de saúde pública nesse momento. E a nível municipal, os produtores locais, estadual, os produtos que chegam e que saem para todo o estado. E a nível federal também, né, das notificações, todas as suas instâncias estão sendo dimensionadas e os cuidados estão sendo dimensionados para tentar restringir e fiscalizar e controlar o máximo possível essa situação, né? Porque a gente tem certeza que o parasita é de via alimentar, de via oral, então esse foco não se pode perder. Uhum. O ovocito, né? Esse é o nome correto, né? O ocito, né? O cisto, um cisto. Isso, o cisto, desculpe.
ele é bastante resistente. Eu queria que tu explicasse um pouco para a gente, claro, de forma resumida, né? Qual o ciclo dele? Porque parece que ele é bem resistente, assim, né? Isso, então. A altas temperaturas, a baixas temperaturas, não é fácil. Ele é eliminado só por congelamento ou por altas temperaturas. Então, tudo começa com o gato. Pobre do gatinho, né? Mas, enfim, ele ingere de forma como nós, assim, o parasita. A diferença é que o parasita no gato, ele se aloja no epitélio do intestino. Lá ele é alojado, vive e produz oocistos por 15 dias apenas. E o gato, a partir desses 15 dias, ele fica imunizado, certo? Durante esses 15 dias, de forma sexuada, o parasita produz o oocisto dentro do intestino, ele é acumulado dentro do intestino e por defecação, milhões de oocistos são eliminados no meio ambiente. Em forma de oocisto, no ambiente, ele vive por cerca de 18 meses. Então, de forma latente. O que é ser uma forma latente? A qualquer momento ele pode eclodir e eliminar os parasitas no ambiente. Essa forma infectante do parasita. De forma daí não sexuada, de forma assexuada, ele se divide e de um oocisto se fala em 4 parasitas potencialmente infectantes, que daí contamina a água, contamina alimentos, frutas, e essa forma que o animal, no caso nós, inclusive, ingerimos ele, só que nós não armazenamos ele no intestino, ele é absorvido para o nosso organismo e lá ele se aloja. E a partir disso a gente forma os anticorpos, que é o que nós medimos nos exames de sangue, a sorologia. Não medimos parasita em ninguém. A única forma sanguíneo, né? A única forma que se encontra o parasita no organismo humano são nas gestantes. A placenta, ela funciona como um filtro de parasita. O sangue, ele passa por lá e quando passa por essa esponja que é a placenta, muitos parasitas ficam acumulados ali por defesa também do feto. Eventualmente, algum passando para o feto pode causar uma infecção congênita, né? Por sangue também, por produção da gestante, o parasita ele se transfere para o líquido amniótico e se identifica um óbito fetal, uma paciente que teve durante a gestação toxoplasmose aguda, a gente coleta esse material, como se fez nesses óbitos fetais que se identificou. E lá, quantos já foram identificados? 2 e um né? aborto. Nesse material a gente encontra parasita mesmo, não é sorologia, e a partir disso se tem essa certeza. Nós, infectologistas, temos certeza que dois óbitos fetais tiveram presença de toxoplasmose, provavelmente o óbito fetal foi por isso. Foi causado pela toxoplasmose. E o aborto também. Isso é uma certeza. A questão da água não se tem certeza. Quando não se acha o parasita, não se tem certeza de nada. Então, são situações diferentes. No meio ambiente, o parasita, ele é o mundo, entende? No organismo, ele já é um pouco mais delicado e com locais definidos de se encontrar. Sim. E a maioria da população, ela já é imune à toxoplasmose? Como é que são esses números, assim? Isso, a população que se tem registro, por se tratar de uma doença endêmica, ela sempre existiu. Por isso, a nossa preocupação não é maior. Até 80% se fala em 50% a 80% da população já ter anticorpos para essa doença. Quantos por cento? Até 80%. Até 80%. Mas se sabe também que o parasita ele tem 3 tipos de DNA diferentes. E se a gente está falando de um deles não ser endêmico, o que é mais comum endemicamente no Brasil é o genótipo 1. Mas, se porventura a contaminação desse momento for, por exemplo, por um genótipo 2 ou um genótipo 3, esse novo DNA pode causar uma reação, uma infecção aguda, uma reação do tipo febre, mesmo que o paciente já tenha a sorologia reagente do passado. Então, por isso a nossa preocupação de não ter excluído as gestantes que já tinham
sorologia reagente nesse momento, porque a reinfecção, por possibilidade de se tratar de um genótipo diferente, pode causar doença de novo. Então, nesse momento, a gente não excluiu ninguém. E pode atingir o feto também. Exatamente. Tá certo, nós vamos seguir debatendo esse tema, entre outros, mas agora nós vamos fazer um breve intervalo e retornamos daqui a pouquinho. Não saia daí. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença, vem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Olá, estamos retornando para o segundo bloco do Câmara Entrevista. No programa de hoje, estamos conversando com Paula Martinez, que é infectologista da Prefeitura de Santa Maria. Estamos conversando um pouco sobre aí esse surto de toxoplasmose que tem preocupado a sociedade santamariense. Tu falava, né, da questão do ciclo, né, do ocisto, né? Isso. Para não falar errado de novo, do ocisto. Tem muita gente aí preocupada com essa demonização dos gatos. Não é para sair matando o animal, né, Paula? Pois é, não. O gato, como eu falei, ele, após ingerir o parasita e o parasita se alojar no intestino, ele elimina os cistos por apenas 15 dias. E depois disso ele fica imunizado contra o parasita. E não fica doente por causa disso. Ele simplesmente mantém essa carga parasitária do ambiente constante, porque é uma forma do parasita se manter vivo no meio ambiente. O gato, ele precisa ter os cuidados apenas de não comer carne crua, que é a forma como o gato se infecta. O gato doméstico, principalmente, a recomendação é que não ingira carne crua. Se dona, mas eu quero dar carne crua para o meu, então congela a carne, porque é uma forma de matar o parasita, assim como a gente recomenda a fervura, né, no caso da água ou da carne bem cozida, ela ser congelada e depois disso ser dada ao animal. E manter ele sempre bem alimentado a ponto dele não sair para caçar bichos silvestres, rato, pássaros, porque eles que infectam os felinos. Então essas são mais as recomendações. Não tem por que matar o gato, porque durante 15 dias da vida dele, ele se infecta com o parasita e elimina o parasita. Não é por aí, né? Até porque se a gente eliminar todos os gatos da cidade, a gente vai ter uma infestação de ratos que traz outros problemas de saúde pública. Então a gente não pode quebrar uma cadeia por causa disso. A gente tem que cuidar dos gatos, porque eles têm um papel no meio ambiente que é importante também. A gente acaba, né, teoricamente, se livrando da toxoplasmose, mas aí vem a leptospirose, vem outras coisas, né? E a leptospirose, ela tem uma forma bem grave, né? Então, deixa como tá, os gatos fazendo o papel deles e o controle ambiental sempre existiu. Agora, nesse momento, houve uma quebra do equilíbrio das coisas, porque a gente está investigando, mas a coisa volta para o lugar e não tem por que a gente matar bicho assim indiscriminadamente sem conhecimento de causa. Isso não vai ser a solução. Paula, como a doença age no corpo humano? Quais são os sintomas, né? Para a gente alertar a população, de repente, né? Alguém esteja se sentindo meio estranho, né? Enfim. Isso, de forma geral, ela é assintomática, certo? A nossa imunidade, ela nos dá total tranquilidade, falando infectologicamente, de combate ao parasita. Uma vez o parasita no nosso organismo, ele nunca mais vai sair, ele não é eliminado. Então, a partir disso, a gente forma uma imunidade constante, por isso 80% da população tem anticorpo presente para o parasita. O que é problema? As gestantes, como a gente falou anteriormente, né, no momento que a gestante ela adquire esse parasita, essa carga parasitária,
por continuidade, né, atinge o feto. Então, o feto não tem as defesas necessárias para combater o parasita. Então, início de gestação, formando o olhinho, o cérebro, ele vai ter um comprometimento importante desse desenvolvimento, talvez incompatível com a vida. E aí vem um aborto por toxoplasmose. Final de gestação, geralmente se encontra, se a gestante faz essa infecção aguda no final da gestação, a gente vai lá, punciona líquido amniótico, geralmente tem, né? A maioria delas tem, no final da gestação, infecção aguda tem parasita no líquido amniótico. As consequências para o bebê são menos piores, digamos assim, porque o olhinho já está formado, o cérebro já está formado. Mas assim como nós, existe o risco de fazer toxoplasmose ocular, dele se alojar no cérebro, do nenenzinho nascer com complicações por causa disso. Convulsão, acororetinite, enfim. Esse neném, ele precisa nascer, se ele nascer bem, ele precisa ser tratado também. Uhum. E para os pacientes imunocompetentes, o risco é de cororetinite, que é o mais comum, né? Não que seja comum, mas é o mais frequente. Traduzindo para o nosso telespectador. É o toxoplasma se alojar na retina, certo? E fazer uma inflamação da retina. Pode levar à cegueira? Pode, mas na verdade é uma dificuldade de visão, um embaçamento, um transtorno ocular, assim, que é como o paciente chega na maioria das vezes, encaminhado de um oftalmologista, porque procurou um oftalmologista por dificuldade visual. Ah, doutora, a minha visão alterou na última semana, no último mês. Aí ele vai procurar quem primeiro? O oftalmologista. Aí do oftalmologista que ele vem para o infectologista. Esse é o normal, fora do surto. Como a gente está vivendo um surto, nós infectologistas decidimos que é melhor todos os pacientes com documentação, né, exames de toxoplasmose aguda, passarem por uma triagem, né, avaliar o fundo de olho. Muitas vezes a gente pegar o toxoplasma lá no fundo de olho, mas não causando tanto sintoma assim. E aí já tratar esse paciente para minimizar danos. E é isso que a gente está fazendo hoje com os ambulatórios. Mas os sintomas, assim, em geral, é febre, né? Quando tem sintomas, né? O paciente, ele tem febre, ele tem mialgia, cefaleia, linfonodos. Muitos pacientes confundem com uma gripe, assim, um mal-estar, uma prostração. Os olhos podem ficar vermelhos também, né? Pode... mas não é mais comum. Mais comum é mais os sintomas gerais, assim. O paciente não tem ânimo para nada, ele faz até uma inapetência com algum sintoma gastrointestinal, um episódio de diarreia, assim, 2 no máximo. Não tem, assim, tosse, sintoma não tem de via aérea. Mas manchas pelo corpo? Pode sair racha no corpo, que são manchinhas vermelhas, assim. Mas o principal é que ele deixa de produzir, porque ele se sente muito mal, assim. A mialgia, a prostração, o paciente quer ficar só deitado, com febre alta. Então, ele se torna um paciente doente, improdutivo. E a partir disso que a gente também decide tratar o paciente. Não por um tempo tão prolongado, como é o caso da cororetinite, mas o paciente chega no consultório com 40 dias de febre, 30 dias. Então a febre é algo que está presente, a febre alta está presente nesse contexto, em todos os quadros. Não todos. Não todos, a pessoa pode estar com toxoplasmose. A gente fala na literatura que a cada 4 pacientes com toxoplasmose aguda, 1 faz sintoma. Então, de todos esses pacientes que a gente está tendo no consultório, na emergência, tem outros 3 por trás que não fizeram sintoma nenhum. E aí... Passa desapercebido e não tem indicação de coletar sorologias, não tem indicação de nada. Vida que segue, a doença não vai atingir essa pessoa. Não. A imunidade dela não deixou nem ele fazer sintoma. Defendeu adequadamente. Sim. A Secretaria de Saúde está preparada, né, de fato, para lidar com tudo que implica nesse surto, assim, né? Nós falávamos das gestantes, né, que é um dos quadros de risco, né, e talvez o que mais assim, o poder público está dando uma atenção, né.
E a gente sabe que a medicação, né, para essas gestantes infectadas com toxoplasmose é bem cara. Por exemplo, né, a prefeitura já dispõe de todos esses medicamentos para tratar essas gestantes, cerca de 80 que tu disseste hoje, né, infectadas com a toxoplasmose? Já. Na verdade, esse programa de toxicogênita, ele é nacional, ele sempre existiu. A medicação sempre teve aqui em Santa Maria essa medicação, só que numa quantidade muito pequena, assim. Não para um surto, claro. Não se via tanta gestante com toxo agudo. Na verdade, esse foi o iniciar do surto, né? Muitas gestantes a mais do que o que a gente tinha no basal. Foi a partir disso, por quê? Porque as gestantes têm no calendário lá de pré-natal dela as coletas no primeiro trimestre e no terceiro trimestre de sorologias para toxoplasmose. A partir delas que se identificou um aumento de toxoplasmose aguda e o LACEN, a partir disso, pegou dos nossos pacientes, dos infectologistas, 17 pacientes com sintomas e não gestantes para determinar que se tratava de um surto no momento que 14 deles vieram positivos para toxoplasmose. Voltando então, a Secretaria de Saúde, eu acho que de nenhum município está sempre preparada para atender um surto, né? Muito menos dessa proporção que está se formando. Foram acionadas muitas forças, assim. O Estado prontamente nos deu essa pronta assistência, né? Logo na identificação de mais gestantes. A medicação demorou um pouco para vir, mas está vindo, certo? Em maior quantidade, em quantidade adequada. A gente está tratando, inclusive, as corioretinites que se identifica. Quem disponibiliza o tratamento também é o SUS. Que mais? Forças ambulatórios foram criados que não existiam para isso, ou no mínimo eles foram destinados a isso. O meu ambulatório da Casa 13, eu manejei ele de forma que eu tivesse espaço para atender pacientes do surto. Síndrome febril, como a gente diz, é o que a gente atende na Casa 13. A gente contratou mais um infectologista, o Dr. Felipe, para ajudar nesse sentido, na demanda maior. Já são quase 100 pacientes atendidos na Casa 13. No USM, a demanda está sendo muito grande também. Lá, só os pacientes confirmados estão indo para lá, porque no mesmo momento que eles são atendidos, eles são avaliados oftalmologicamente, independente dos sintomas. Então, é uma força-tarefa que está andando em bloco, certo? Nós estamos dando total e 100% de assistência a esses pacientes. As gestantes, o programa o fluxo das gestantes já existia, a gente simplesmente ampliou. A nossa surpresa é que a rede funciona muito bem no pré-natal. O SUS dá uma assistência muito boa para elas, a gente teve como trazer elas para perto, monitorizar todas elas mensalmente e a partir de alguma identificação já encaminhar para o pré-natal de alto risco. Em menos de 48 horas elas estão no USP. Então, isso foi bonito de ver, assim, o fluxo está acontecendo, está todo mundo na mesma causa, independente da gestante fazer um pré-natal particular, se ela precisa, se o obstetra dela necessita encaminhá-la para o USM, a gente abraça na Casa 13, como já aconteceu, eu encaminhei para o pré-natal do USM. Então, ninguém está ficando sem essa assistência a mais, assim, para o foco toxoplasmose. O pré-natal mais do que nunca se faz muito necessário, né, Paulo? Isso, principalmente nas gestantes, porque das gestantes por causa da amniocentese, que nem eu falei, da coleta do líquido amniótico e de todos esses procedimentos lá dos obstetras. Eu vou dar um pouco agora de advogado do diabo, assim, por tudo que tu relatou, né, da questão, assim, né, que ele é um parasita resistente. A gente tem, não só aqui em Santa Maria, a nível de Brasil falando, né, a gente tem muitas mazelas, muitas limitações, por exemplo, na questão do saneamento básico. Nós temos altos índices de residências e de regiões no país, e aqui em Santa Maria também, onde o saneamento básico ainda não chegou. 20%. Esgoto a céu aberto, né?
os municípios em geral já não teriam que prever que algo como esse surto é algo que está latente, que pode acontecer a qualquer momento, já não deviam estar mais preparados? O que eu vou te dizer? O que a promotora lá do estado que trabalha junto com a vigilância colocou, inclusive, nessa reunião de sexta-feira, é que é surpreendente a gente não ter outras formas de surto, inclusive mais graves, por talvez um descuidado, até da indústria alimentícia mesmo, são palavras dela. O que me resta te dizer, né, eu acho que sim, a gente está sempre à mercê de um desequilíbrio entre saúde e doença, num momento que não se preza pela higiene, pela qualidade, pela cultura mesmo, né, a educação sanitária, nem no momento que tu pensa no outro, não tô nem falando de pensar para si, mas no momento que tu vende algo estragado para a população, tu não tá preocupado com o quão mal tu vai fazer, o quanto quem tu vai prejudicar. Então, se essa cultura não mudar, que nem eu falo, do ruim a gente tem que tirar o bom, mas se essa cultura não mudar, a cultura da higiene também não ser acrescentada, porque hoje a gente fala de toxoplasmose, mas influenza tá aí, né? Influenza, os cuidados do álcool gel, da higiene, do contato com as pessoas. É uma cultura que precisa ser implantada e educada, a população precisa ser educada para se falar em controle, em saneamento, enfim. É uma coisa, cultura é falar de uma coisa muito abrangente, né? Claro. É uma questão cultural também, né? Não é só uma questão do Estado, né? Enfim, Prefeitura, Estado do Rio Grande do Sul e União. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria assim, ainda te fazer mais 2 perguntas e pedir que tu fosse bem sucinta. Assim. Uma dúvida recorrente, a gente conversando com as pessoas, inclusive aqui na Câmara, existe uma estratificação dessas pessoas que estão com toxoplasmose? Elas são de alguma região? Que região tem mais, que região tem menos? O município tem essa estratificação? O município, o estado tem essa estratificação. Onde eles residem mais é zona oeste, zona norte, ali pega aquela lateral. Mas como eu digo, onde ele reside, e se o paciente tem toxoplasmose aguda e mora na zona sul, zona oeste, e ele trabalha lá na Parque Pinheiro. Por que ele não é estatisticamente relevante só porque ele não mora na zona oeste? Não funciona assim, entende? O cruzamento de dados do estado ele é bem complexo. Fui entender e estudar surto agora, né? Mas não funciona com a área de residência, não funciona só assim. Obviamente que é onde tu toma mais água, né? Ou onde tu come, ou tu faz tuas refeições, mas se tu trabalha em outro local e tu almoça por ali, enfim, tu contribui em que sentido para o surto, entende? Claro. O telespectador que está nos assistindo agora está com né, com algum dos sintomas da toxoplasmose, ou todos da toxoplasmose, né? Como ele deve proceder, o que ele deve fazer? Que orientação sempre me perguntam isso, mas eu sempre falo, o paciente que está com febre, ele não tem que estar em casa, né? Eu acho que o paciente com febre, só estar com febre, ele já precisa de uma orientação, de o que está acontecendo. Não digo, eu fiz um pico febril, não, mas o paciente que vem se mantendo com febre, tem alguma coisa que está errada, ele precisa procurar auxílio médico mais próximo da sua casa, seja no posto, seja no PA do patronato, na UPA, enfim, porque febre sustentada por 2, 3 dias, alguma coisa está errada. Sim. Então, só para reforçar, agora estamos chegando ao final do nosso programa, que cuidados as pessoas, gestantes e não gestantes, enfim, de uma forma meio genérica, abrangendo todos os grupos de risco, que cuidados as pessoas devem ter para não adquirirem a doença? Os cuidados, principalmente para as gestantes, a gente mantém, né? Ferver a água por no mínimo 10 minutos, não ingerir alimentos crus de forma nenhuma, seja verduras ou legumes, as frutas serem descascadas, bem lavadas e descascadas,
A higiene das mãos, né? A higiene com os alimentos, não manejar a caixa do gato, porque esse momento de infecção do gato não é visível, então a gestante é proibida de mexer na caixa do gato. A questão da carne para os animais, que nem a gente falou, não ingerir, não dá para o seu gato a carne crua, ou congelar ela antes, ou dar ela bem cozida para ele. De preferência dar só a ração, não deixar ele com fome para que ele vá sair para caçar. Então esses cuidados eles permanecem, assim, principalmente para os grupos de risco. Se o paciente vier a contrair a toxoplasmose, fica calmo, ele vai ser avaliado, ele vai ser encaminhado, vai ser triado oftalmologicamente. Se precisar tomar o remédio, ele vai tomar o remédio. As gestantes também, se vierem a fazer a infecção aguda, porventura, numa gestação, ela vai ser encaminhada e vai ser tratada. Outra orientação é que se existe na família um planejamento, né, de gestar, assim, nesse momento não faça, né, a gente pede, a gente orienta. Não é o mais adequado. Não é adequado nesse momento exatamente por ter no ambiente uma carga parasitária maior. E não que não possa também, mas são 11 comprimidos por dia numa gestante. Então é um tratamento que é difícil de fazer, fisicamente difícil, psicologicamente difícil. Então, podendo se evitar, postergar essa gestação para daqui 1, 2 anos, seria o ideal. Eu acho que mais ou menos isso. E a cultura, né, que a gente precisa instituir nas pessoas de higiene é o que eu busco sempre, assim. Lavar as mãos não é agora que a gente tem que lavar as mãos. O álcool gel não é agora, é sempre. Por outras patologias, não só por toxoplasmose. Incorporar na nossa cultura esses hábitos, Exato, né? E não precisa matar os gatinhos, né? Não, as crianças têm que lavar a mão. Criança não lava a mão, mas elas precisam mais do que adultos, não tanto quanto adultos. O álcool gel para as crianças, sim, no colégio, sim. Se a criança aprender, é meio caminho andado, né? Claro. Paula, muito obrigado Obrigada. por ter vindo aqui no nosso programa e ter feito esclarecimentos muito importantes, né, sobre esse tema, que é um tema que vem alarmando, aí, um tema que ligou a luz de alerta aí na sociedade de Santa Maria. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Chegamos ao final de mais um Câmara Entrevista. Gostaríamos também de agradecer a toda a equipe da TV Câmara e a você pela audiência. Muito obrigado e até o próximo programa.